Olá, meus queridos e minhas queridas, boa tarde. Ainda o dia de hoje era o mesmo dia de antes, só que houve uma mudança, né, na, na indumentária, né? No meu vestir de uma camisa de uma cor para uma outra camisa de outra cor. Mas, bem, isso não vem ao caso. O que que significa? Nada. E o que que isso é útil? Por nada, apenas botei uma coisa diferente, né? Bom, hoje parte 2. A pedra ou a tábua de esmeralda. Bom, dando continuidade a esta parte 2, o assunto pertinente, né, no qual encerrei a primeira parte, essa é a parte 2, o que que era, né? Bom, quem é seu autor desconhecido? O autor de que se trata? Quem é? Quem era esse autor? Bom, quem era esse autor? Desculpa. Pouquinho de descontração, né, gente? Pouquinho de descontração. Vamos ficar aquela coisa mórbida e chata. Bom, em relação aos aspectos desse escrito, né, de estarem iguais o teor dela, a exatidão dela, que é impressionante, é extraordinário, está em escritos em idiomas diferentes, ser o mesmo tratado, né? Em relação ao mistério do escritor, né? Há muitos escritos que aludem que o autor do conteúdo da carta da, da, é, da pedra de esmeralda, tábua de esmeralda, era sábios árabes ou sábios palestinos, né? Ou sábio egípcio. Então existem muitas alusões, mas o nome que se trata desse tratado se refere a Hermes Trismegisto. Tá? Uma dessas possíveis vertentes históricas, né, se faz alusão à Grécia também, que ele era um grego, que era um sábio grego, um filósofo grego, escritor, né, no que faz uma referência no culto politeísta grega, né, de origem grega. A referência ao nome do autor é Hermes Trismegisto. Mas quem foi esse Hermes Trismegisto? Já na vertente grega, a gente tem Hermes, deus Hermes. Quem era Hermes? Era um mensageiro. Hermes também se atribuído ao Mercúrio. Tá? E eu vou procurar ser mais breve, eu não vou ficar muito detalhista, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Né? Para não ficar muito extenso e chato, maçante, eu já vou resumindo o mais breve possível. Né? Hermes também tem um significado de Mercúrio. Já no Antigo Egito, numa época muito antiga e remota, se atribui, né, lá na Grécia, ou a um deus ou a um sábio, né, com alusão de Hermes. E no Egito, a um sábio, ou a um sábio ou a um deus, também a referência de ser de origem grega, de origem, perdão, gente, de origem egípcia, muito antiga, ao qual faz alusão ao deus Tot, né? Ao deus Tot. O escrito vem bem do Antigo Egito. E a referência também de um antigo sábio ou sacerdote, né, daquelas religiões politeístas, né? Por também haver conexão, a alusão ao deus Tot. Uma outra vertente é que pode ter sido um sufi árabe, um sábio árabe, ou persa, mas eu tenho, nas minhas observações antigas, históricas, desde que eu comecei a ler a respeito disso, eu tinha uns 14, 15 para 17 anos, a respeito desse cara. Então, quer dizer, para mim é muito mais provável, como também tem histórias antigas, muito antigas para mim egípcias, não estou querendo influenciar quem é. Pode ser qualquer um desses, mas para mim o mais exato, o mais próximo, a maior exatidão para mim, dentro do que eu venho lido a respeito, vendo documentários históricos, independente da pedra de esmeralda, né? Também uma falácia também, ou pedra de Roseta, que dizem que era a mesma coisa, mas eu acho pedra de Roseta não é verde, é rosa, né? Eu acho que são assuntos diferentes, de repente. Eu também posso estar errado, porque eu não me informei mais profundamente sobre
que eu vejo comentário, pedra de esmeralda, tábua de esmeralda ou pedra de roseta. Não sei se são os mesmos assuntos. Mas vamos lá dar continuidade. Para mim, o mais provável é que o escritor, quem deu origem a isso, o cara é de lá para 5.000 anos atrás, 5 milênios, 5.000 anos e 30, 40, 5.000 anos e 100 atrás, no Antigo Egito, que era um sacerdote, era um homem muito humilde. E esse homem humilde, ele tinha um prodígio de conhecimento fantástico. E nos escritos antigos, ele é tratado como sacerdote, há outros escritos que ele como homem comum, apesar de também muitas referências, tanto românticas ou históricas, sempre colocando esse cidadão como homem simples, humilde. E olha, você vê na Bíblia, Cristo prega, amai-vos uns aos outros como a si próprio. Não que esse sábio antigo, ao que me refiro, o nome dele é Imhotep. Né? Eu vou mais à frente. Então, quer dizer, ele era um cara que ele não chegou a transmitir essa palavra com esse entendimento, ame o próximo como a ti mesmo. Quem falou isso foi Jesus, eras depois. Mas esse homem, ele fazia por atitude. Às vezes ele pode ter tido uma palavra, ame o próximo como a você mesmo, faça o que gostaria que fizesse a você. Mas ele era mais de atitude do que de falar. Ele era um homem que era solícito, bom, vamos lá, vamos resumir. Ele tinha uma gama de conhecimento extraordinário, esse Imhotep. Tanto que buscam o túmulo dele e nunca acham. Por que eu estou falando isso? Porque ele foi um dos protagonistas, foi o pioneiro na construção das pirâmides. Uma das primeiras pirâmides conhecidas e escritas, descoberta por vários arqueólogos, né, é a da mastaba, aquela parece um bolo, né? Como a mastaba, que era como se fosse fases, né? Uma pedra, foi a primeira, antes de ter a pirâmide de Quéops e de Miquelinos. Então, quer dizer, ele fez as mastabas, que era peça assim, uma peça maior, uma peça menor, e ela ia diminuindo, tipo uma escada, né? Que a gente vê. E que também acabou gerando mais tarde, através dessa construção, mais tarde, na engenharia, que desafia até a física e os engenheiros atuais, a construção. Então, muita gente quer encontrar a múmia, os restos desse cara, e os escritos, os cálculos que esse cara extraordinário tinha, porque desafia até a ciência atual. Então, esse cara que deu origem à primeira pirâmide, que era Mastaba, e depois veio a de Quéops, a Miquelinos e outras demais, né, vieram dessa grande mente. Esse homem era tão extraordinário que ele tinha conhecimentos da matemática, primeiro, da escrita, que ele tem que saber a sua escrita para poder se comunicar, da escrita, da matemática, da geometria, da física, da astronomia, né, de todos os tipos de ciência. Ele tinha também uma proeminência também no artesanato. Ele também desenvolveu várias escolas. Esse cara foi protagonista até das escolas. Já haviam outros mestres anteriores dele, mas esse cara foi um cara que realmente, apesar de ser um homem simples e humilde e de bom coração, o cara tinha a escrita, como eu já falei, a matemática, a geometria, a astronomia, a física, a noção da física quântica. Né? Entendia dos climas e também era mestre na arte da medicina. Né? Durante todo o período da construção das pirâmides, ele curava, e como ele via que era um número maior de gente, de pedreiros, de gente vindo de toda a parte, precisava ter outros. Então, quando ele vê alguém com tendência para curar, para medicina ou para médico, ele foi, à medida que ele ia curando, ele já ia ensinando outras pessoas na arte da medicina e da cura, que também é fantástica. Né? Bom, já falando sobre esse ser, esse homem extraordinário, o Imhotep, né? Mais tarde teve vários filmes de múmia, o Imhotep, aquele que não tem nada a ver com o Imhotep, esse grande mestre, sacerdote e médico, de extremo e prodigioso conhecimento. Né? A minha voz vai abaixando. Então, vamos lá, vamos dar continuidade ao assunto. Né? Você já deve estar se perguntando, vamos lá.
Bom, para começar a dar continuidade ao assunto anterior e iniciar esta parte 2, devo acrescentar que o referido assunto místico-filosófico alude, eu deixei de acrescentar, o hermetismo, ou cartas, tratados alquímicos herméticos, ou seja, velados, ocultos, tal escrito. Né? O que é hermetismo? Hermético, velado, oculto. São conhecimentos que muita gente, de repente, não tem uma compreensão maior, e as pessoas que têm compreensão menor vão dar interpretações erradas, e através da ignorância, daquilo que a gente não conhece, a gente gera medo e gera revolta, a gente não alcança aquele medo, faz a gente se defender. Então, por isso a noção do ocultismo, e o ocultismo é sinônimo de hermético, e o hermético do ocultismo. Bom, os assuntos velados ou herméticos, do professor ao aluno, do mestre ao discípulo, oculto ou secreto, por ser de complexo entendimento ou de difícil aprendizado, né, ao aprendiz, a transmissão, diverso ou distinto ao aluno, discípulo ou aprendiz. Eu me repito, hein? Nossa Senhora, eu tenho que melhorar aqui os meus textos e o meu roteiro. Bom, e a condição, e também existe uma condição, né? E a condição desde que o aprendiz seja puro de coração, limpo de alma, de conduta ilibada, humilde e também interessado em aprender, com o coração limpo, sem índole e aptidão contrário a essas, que seria a cobiça, a ganância, que leve a uma tendência à ambição predatória, a ambição negativa. A ambição positiva é aquela que faz o cara crescer, se aprimorar, melhorar, ser mais útil a ele e a outros e reciprocamente, mutuamente, dos outros para este. Essas são as condições do aprendiz. Seja um aluno aprendiz sincero, com vontade, interessado em aprender e aprender. Bom, gente, vamos lá! Continuando. Ao texto sagrado antigo e místico, conhecidos como textos alquímicos ou cartas ou tratados alquímicos procedentes do hermetismo, ou seja, conhecimentos herméticos. Bom, antigamente, em civilizações muito antigas e primitivas, em melhor dizer, desde seus primórdios, as escolas de sábios e magos na antiga Pérsia, né, onde magos e desenvolviam magos, astrônomos, nos tempos em que a Pérsia, Sonelo, berço da civilização conhecida como eu já informei, Suméria, Mesopotâmia e Babilônia, onde sua localização abrange 2 países, Irã e Iraque, né? Também nas escolas do Antigo Egito, as escolas osirianas ou as escolas de mistério do Antigo Egito, cujo um dos mestres foi também o Imhotep, né? Também escolas antigas e arcanas, conhecida, eu já falei aqui das escolas osirianas do Antigo Egito, onde houve também nos meados, nessas escolas mesmo do Egito, houve também no meado das suas eras, ou quase no final delas, de sua existência, influências filosóficas gregas, destes de aprender e compartilhar seus conhecimentos filosóficos, de absorver os egípcios e passar deles as gregas. Né? E também quero me referir também, o que também se junta com isso tudo também, havia também o culto antiquíssimo, conhecido como os Vedas, ou o Vedanismo, né, de Zoroastro, ou também conhecido, né, de Zoroastro, ou também conhecido como Zaratustra, também na Antiguidade. E também juntando mais outras civilizações, na Índia, no Tibete, no Himalaia, onde os sábios trocavam conhecimentos de suas culturas, acrescentando também em elo de conexão as do árabes, né, que eram originários das civilizações hititas e fenícias. Né? E encerra assim aqui então, portanto, meus queridos, a segunda parte. Tá? Encerra-se, ainda não falei, você não fala nunca do que dá, mas há outras considerações também. Tá? Eu espero que esteja sendo útil todas essas colocações.
E existem também outras considerações para que a gente possa, quando for entrar, e passar o tratado, o escrito da pedra, da pedra de Roseta, da pedra de esmeraldas, ou da tábua de esmeralda, cujo todas essas pessoas que escreveram dizem que era uma pedra, realmente era uma tábua, mas não se tem ela física em local algum, nem museu, mas todos os escritos, todos eles de várias épocas diferentes, daqueles que tiveram contato com essa tábua, e eles transcreveram isso daí, transcreve exatamente, por ser países diferentes, em suas línguas, a mesma, impressionantemente, o texto é o único, né? É uma coisa impressionante, né? O prodígio desse conhecimento também. Então, meus queridos, encerra-se aqui a segunda parte e no nossa próxima, quem sabe, se eu não falar tanto igual um papagaio, eu possa chegar finalmente, no conteúdo da tábua de esmeralda ou esmeraldina. Beijo para todos e tenham uma boa, louvável tarde.